Olha só, ninguém vai imaginar que o treinador, seja do Grêmio, do Inter, de qualquer clube, acorda um dia de manhã e diz assim, hoje eu vou preservar 2. Amanhã eu vou preservar 3. A gente brinca que o Diego Aguirre abriu uma pizzaria aqui em Porto Alegre, tal a quantidade de rodízio que ele fazia no time colorado em 2015. Mas não é assim, acordou, hoje eu vou tirar o ponteiro e o zagueiro. Não é assim que funciona. É óbvio que ele faz isso embasado pelo que ele está vendo no treinamento, pelo que ele passa a preparação física, pelo que ele passa o departamento médico. Mas é preservação. É poupar o jogador para diminuir o risco de lesão. Então o Grêmio poupa, o Renato preserva, mas não quer assumir isso porque fica frustrado com um resultado ruim. O segundo, Renato, com que moral, Renato? Com que moral, Renato? Com que curso de EAD que tu fez de jornalismo, tu vai dizer que a imprensa não corre atrás das informações? Desta vez as críticas do Renato nem foram endereçadas aos donos da bola, ele atirou para tudo que é lado, porque foram 7 ou 8 perguntas da coletiva sobre poupar, sobre preservar grupo titular, porque os jornalistas estão lá, são preparados. Uns mais, outros menos, como tem técnicos que se preparam, uns mais, outros menos, mas com que moral o Renato vai tentar dar aula de jornalismo e vai fazer uma acusação leviana, dizendo que a imprensa não corre atrás da informação. Numa época de pandemia, gente, em que os jornalistas têm uma dificuldade impressionante, que não conseguem assistir o treinamento, que não estão lá no dia a dia, não conversam com o treinador, e aí, como é que está o fulano? Não conversam com os jogadores, e a entrevista coletiva é nesse esquema de gravação medíocre que o Grêmio faz. Isso é uma acusação leviana que o Renato poderia reconsiderar. Eu só posso entender que o Renato é muito mal aconselhado, porque o assessor de imprensa do futebol do Grêmio, ele trabalha no conflito. Em vez dele tentar corrigir, amenizar, atenuar o relacionamento, quando ele fica só fazendo... Ó, Renato, o fulano da Rádio Tal disse isso. Ó, o programa de televisão lá tá aqui, ó, disse isso. Ó, o jornal lá botou essa matéria. Em vez de ele ficar fazendo esse papel de fofoca, ele tem que ser adulto o suficiente para ser um assessor de imprensa competente. Ele chega a dizer para o Renato e para o Paulo Luz o boa noite e bom domingo. Até isso ele tem que assoprar nos ouvidos do Renato e do Paulo Luz. E aí o Renato quer dar aula de jornalismo, gente. Convenhamos. Tem um detalhe, tá? O Renato Baldasso Meneghetti ainda falou, gostaria que as coletivas pudessem a gente ver e se responder. Bom, não foi por falta de pedido. Esse ponto não foi por falta de pedido, ter as coletivas ao vivo, como a gente tem visto no Inter. Porque ficou, de fato, 6 perguntas sobre o preservar, poupar, que o Renato se irritou, que poderiam ter sido 13 e a gente aprofundar. Por quê? Porque ele usa, nós usamos a ciência de dados, ok. Se usou a ciência, se usou, é porque vai diminuir o risco de lesão. Mas Grêmio... se ele falou que gostaria, por que não faz, então? O Grêmio usa há bastante tempo uma política de cerceamento no que diz respeito a informações. Eu tenho certeza que isso é muito pelo Renato e a postura dele em relação a isso nós estamos vendo. Outra coisa, o Grêmio não facilita nada na busca de informações para aquilo que o Renato cobra da imprensa que esteja melhor informada. O departamento médico do Grêmio é a Coreia do Norte. Não, é só o Renato que fala, ele já disse que é ele que fala. Quanto tempo o Leonardo Gomes está sem jogar? 2 anos? Não é isso, mas... Ele vai fazer um ano e mais de um ano. O que aconteceu? Ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe ao certo. O Kahneman voltou aí do jogo da Argentina, acho que passou 40 dias sem jogar, sem ninguém saber ao certo o que tinha acontecido também. Então, assim, facilita um pouco a busca da informação, que talvez as pessoas sejam melhor informadas. Ele fez a seguinte frase, Renato: se eu estou poupando, é porque eu tenho os meus motivos. Fecha aspas. Bom, então ele está poupando. Mas ninguém acha, Renato, um jornalista vai achar que tu está poupando porque tu foi dormir um dia e viu a novela, assim, hoje eu vou poupar Vou voltar o Matheus Henrique, porque eu estou vendo a novela aqui, o cara é parecido com ele. Não, é óbvio que tu tem motivos, mas tu mesmo admite, olha a frase do Renato na coletiva, mal assessorado, né? Se eu estou poupando, é porque eu tenho os meus motivos. É claro que tem motivos, mas poupa, preserva. Ele tratou esse termo preservar como uma crítica, mas na verdade é uma pergunta. Claro! Por que eles não jogaram? Ninguém tá falando, tá preservando, é bem isso. Por quê? É porque eles vão lesionar? Ok, não vai morrer ninguém, mas a gente vai saber, preservou porque eles iam lesionar, tem Copa do Brasil, tem jogos importantes e pronto. Não era uma crítica em si, né? Se o Paulo Luz se acha à vontade para dizer para um jornalista que ele tem que mudar de posição dentro, acho que é um site, um blog, olha, já que me perguntou sobre a questão tática, quem sabe deixa de ser repórter para ser comentarista. Ele também tem que estar muito à vontade para ouvir o seguinte, e eu vou respeitosamente, Paulo Luz, lhe dizer que eu acho que o senhor tem que mudar a sua posição. Em vez de ser o vice-futebol do clube, talvez o senhor não tenha a dimensão da relevância, da importância, do tamanho desse cargo, para atuar como caixa de ressonância do Renato Portaluppi, porque as suas entrevistas são Ctrl-C, Ctrl-V. É um xerox.
É um xerox em voz do que diz o Renato. É apenas um respaldo do que diz o treinador. Até para dar o boa noite, bom domingo, o assessor de imprensa tem que ir lá e tem que lhe assoprar. Por que esse desconforto? Ah, porque o repórter lhe perguntou sobre uma questão tática. Ou será que o Paulo Luz não tem conhecimento, recurso tático para conseguir responder a pergunta do profissional de imprensa? Ficou tão desconfortável assim só porque lhe foi feita uma pergunta sobre ordem tática? Será que é isso? E a gente observa esse Ctrl-C, Ctrl-V, ele fica claro quando tem coletivas que os dois chegam tranquilos, tem coletivas que os dois chegam irritados e é sempre pelo mesmo motivo, eles chegam mais irritados, chegam mais... É tudo muito parecido. É estranho isso. Esse ambiente belicoso que acontece sempre como se fosse organizado contra a imprensa, isso parece formado, isso parece montado para algum objetivo. Porque não é possível tanta coincidência assim.